Então, o meu nome é Samir Schneid, eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e é um prazer a oportunidade de falar sobre suporte básico de vida, sobre parada cardíaca de adultos. Nosso enfoque vai ser adultos. Hoje são 13 de outubro, eu vou falar aproximadamente 50 minutos e o nosso conteúdo, então, será reanimação cardiopulmonar. Vejam, suporte básico de vida é um conceito um pouco mais amplo do que RCP, porque suporte básico de vida envolve outras situações que ameacem a vida, como, por exemplo, uma situação grave de engasgo, que a gente chama então de obstrução das vias aéreas por corpo estranho, também o reconhecimento de um possível infarto, de uma possível síndrome coronariana aguda, o reconhecimento de uma possível isquemia, de um possível acidente vascular cerebral e a situação de afogamento, ou melhor, de quase afogamento. Então, dentro da cadeira de primeiros socorros, nós já trabalhamos uma série de situações que não são assim necessariamente ameaçadoras à vida, e agora nessa aula nós iremos trabalhar muitas das situações ameaçadoras à vida uh, para adultos dentro de uma perspectiva de manejo sem equipamentos, de manejo pelo leigo. Tá? Isso é muito importante deixar bem claro. Né? E aqui não é suporte avançado de vida, não é parada cardíaca dentro do hospital, não tem medicamento, não tem intubação, mas são conhecimentos fundamentais. E estaremos falando para leigos, com algumas raras exceções, como por exemplo a palpação do pulso, que não é ensinada para o leigo, todo o conhecimento que está sendo trabalhado aqui é um conhecimento em tese, em tese eu quero dizer, em lugares civilizados, onde as pessoas têm uma boa formação, um bom nível educacional. Nesses lugares, esses conhecimentos são de domínio do cidadão, de domínio do leigo, não é domínio do profissional da área da saúde. Então, vejam bem, que dirá de futuros profissionais da área da saúde, estudantes de medicina, de terapia ocupacional, né? E que dirá de profissionais da área da saúde, de médicos, de enfermeiras, de terapeutas ocupacionais. Sempre com alegria falaremos sobre suporte. Professor, mas eu nunca vi uma parada cardíaca. Essa o primeiro tipo de afirmação, né? E aí vem a conclusão, né? Como eu nunca vi, isto não é importante. Tá? Então, é a primeira afirmação e a primeira conclusão que a gente vê quando a pessoa tem alguma dificuldade para compreender coisas. Né? Quer dizer que, como a pessoa não vê, não existe. Né? Então, tanto a premissa como a conclusão são inválidas. E a segunda afirmação que nós escutamos frequentemente é assim: professor, eu nunca vi parada cardíaca, então isso não deve ser muito importante, não. E professor, eu já ouvi falar também que quando a pessoa tem uma parada cardíaca, ninguém sai. Né? Né? E não sai mesmo. Né? Dificilmente um ser humano vai sair de uma parada cardíaca sozinho. Né? Ou sendo atendido por outro ser humano que não estuda, que não se interessa, que não treina. Né? Então, realmente não tem como. Né? Não tem como. Pessoa. É que parada cardíaca é uma situação estranha, assim, porque do ponto de vista, vamos dizer assim, sei lá, comercial, né? É um assunto que não tem muito interesse, né? Ninguém vai botar sei lá, um consultório, montar uma clínica de atendimento de parada cardíaca, né? Mas sempre que nós estivermos interessados de fato no ser humano, tá? Nós deveríamos estar estudando e treinando, estudando e treinando, estudando e treinando muito esse assunto. Porque é uma questão de dignidade, dignidade profissional e mais do que isso, dignidade humana. Tanto dignidade humana que a esquerda, os dois, aqui
o Knickerbocker, aqui o Couwenhoven, nem médicos eram. Eles eram engenheiros elétricos. E aqui o Jude era médico. E essa foto é de 1960. O Couwenhoven desenvolveu o primeiro desfibrilador externo, para uso externo, e o Knickerbocker foi que se deu conta da possibilidade de se executar compressões torácicas externas, porque até então se fazia massagens cardíacas. Então, esta é a origem de um termo usado inadequadamente hoje em dia. O Knickerbocker percebeu que tu poderia fazer compressões torácicas externas em vez de abrir o tórax da pessoa e ordenhar o coração e fazer massagem cardíaca. O tamanho do problema. Em nível pré-hospitalar, nós temos em torno de 50 paradas cardiorrespiratórias a cada 100 mil habitantes por ano. Pelotas, arredondando, para conta rápida, 400 mil habitantes, portanto, 200 paradas cardíacas a cada ano, isso fora do hospital, vamos entender bem claro, Dessas 200, em torno aí de 50 são por FVTV, por fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Portanto, o uso de um aparelho moderno, bifásico, tem uma probabilidade de reverter esta FV, essa fibrilação ventricular, por um ritmo sinusal, quando aplicado de forma adequada, em tempo hábil, em até 95%. Portanto, são situações potencialmente reversíveis. Dentro do hospital, 5 paradas a cada 1000 internações. Então, aqui é uma mensagem de uma aluna que me deixou essa mensagem no Facebook, na rede social, dizendo, professor, muito grato, me sinto muito... Meu primo levou um choque elétrico, teve uma parada cardiorrespiratória, consegui reanimá-lo sozinha, não estando nem na metade da Faculdade de Medicina, graças ao curso que o senhor ministrou para a ATM 2019-1. Então, claro que eu me recordo, eu fico muito feliz de ter esse retorno, porque assim eu consigo demonstrar por A mais B, para quem diz que não adianta, que todo mundo morre, que ele está incorrendo num erro, que é uma falácia, que é uma besteira, que nós precisamos acreditar e estudar e treinar, porque nós podemos, obviamente, quando a doença, a situação não for extremamente comprometida, que quando houver chance de ser salvo, nós podemos salvar. É sobre isso que nós vamos estar falando. Bom, a parada cardíaca fora do hospital. Enquanto discursava, José Fernando Castro desmaiou repentinamente. O parlamentar colombiano de 60 anos teve um ataque cardíaco enquanto debatia um projeto de lei no Congresso em Bogotá. Castro passou 20 minutos no chão do plenário antes de os presentes decidirem levá-lo, mesmo sem a ajuda de uma ambulância, que foi chamada, mas não chegou. Colegas o levaram para um carro e então seguiram para o hospital. Vocês viram ali a pessoa? Parece que teve um desmaio. Aliás, desmaio a gente fala em medicina síncope. A diferença do desmaio da síncope para a parada cardíaca é uma única. Porque a cena é no início, absolutamente igual. É que do desmaio a pessoa acorda espontaneamente. Da síncope a pessoa acorda espontaneamente. Então, esse senhor, ele tinha todas as chances de ter sido salvo. Ele precisava do que nós vamos ver a seguir. Então, começando pelas questões mais importantes. Nós temos uma probabilidade de até 50% de sobrevivência nas fibrilações ventriculares testemunhadas no cenário pré-hospitalar. Se vocês conversarem com algum colega experiente do SAMU, de alguns serviços, vão dizer assim, isso é uma besteira, Isso é uma besteira. Nunca vi isso, 50% não, olha, no máximo 5%, 10%, Claro, é verdade, é verdade. Na prática dele, e em média na prática de todos os socorristas do SAMU, do Brasil, a coisa é assim. Mas esse dado é uma informação
sobre uma condição de atendimento ideal. É um estudo que eles fizeram em aeroportos, em cassinos, né, onde eles colocaram os desfibriladores externos automáticos disponíveis, treinaram as equipes de socorristas leigos, não são médicos, né, e então eles têm filmado tudo isso. É por isso que eles fazem em cassino, porque cassino é um ambiente altamente monitorado, entende? Então isso te oferece o atendimento imediato, rápido, uma possibilidade ideal de até 50% de reversão. Tá? Então, eu tenho que iniciar as compressões torácicas imediatamente, bem feitas, e a desfibrilação tem que ocorrer o mais rápido possível. Esse é o algoritmo. Nós vamos trabalhar elemento gráfico a elemento gráfico. Primeiro lugar, vocês escutam, assistem essa aula, ou vocês vão lá, fazem o treinamento nos manequins, e vocês saem daqui assim, ó, agora eu vou ajudar todo mundo, eu vou salvar vidas, eu sou um herói, né? E esquecem do primeiro elemento gráfico do algoritmo. Tá? Todo algoritmo tem esse aspecto. Ele é sequencial. Né? Cada elemento depende do anterior. Tá? Então vamos ver o que pode acontecer se vocês subestimarem. Olha, ali tentando socorrer, né? A pessoa foi atropelada, né? Aí ele percebeu alguma coisa e já está pronto, né? Pronto, entenderam? Por que a segurança da cena é importante? Próximo passo. A vítima está aparentemente inconsciente. Sim, essa vítima ali está aparentemente inconsciente. Tá? Mas será que ela está morta? Será que ela está em parada cardíaca? O que está acontecendo? Será que ela está em coma? Tá? O que nós precisamos fazer nesse momento? A vítima não responde. Tá? Nós temos que, então, testar a responsividade. Por isso que a gente fala assim, vítima não responsiva, compreende? Nós precisamos testar a responsividade daquele ser humano. Né? Bom, então, como que a gente faz isso? Desse jeito. Te aproxima, faz uma base boa, de preferência em 3 pontos, um joelho, um pé e o outro joelho, para não desequilibrar. E chama em voz alta, pega pelos ombros. Tá? Se a vítima não responder, tá? Se a vítima não abrir os olhos, não te responder, imediatamente ou tu pede para alguém solicitar ajuda, tá? Ativar o sistema de resposta de emergência. Tá? Se tu estiveres sozinho, não tem ninguém, grita, não aparece ninguém, liga o teu celular no Viva Voz, digita ali 192, que é o nosso SAMU, e vai atendendo e interagindo com o socorrista lá, que vai, a telefonista, né, que vai te atender. Tá? Pegue o DEA, desfibrilador externo automático, pegue o desfibrilador, é a melhor maneira da gente se expressar aqui, e o equipamento de emergência, tá bem? Bom, então aqui está a maneira, né? Tu vai escolher uma vítima ali para, né? Pedro, consegue um desfibrilador, liga para o SAMU, tá? Então, enquanto tu vai seguir no teu atendimento. Mas, professor, tu nem viu o pulso. Claro, eu nem vi o pulso. E nem é para ver. O sujeito está ali, tu chamou, ele não respondeu, não está dormindo. Né? Alguma coisa, ou ele está numa parada cardíaca, ou ele está numa parada respiratória, ou ele está em coma, em hipoglicemia, alguma coisa grave está acontecendo, entende? E se é adulto, tem que vir com um desfibrilador logo, compreende? Tá? E isso tem que estar organizado na sociedade. Então, assim, a Europa inteira tem esse mesmo padrão de avisar que ali tem um desfibrilador. Eles não escrevem aqui DEA-AED, né, que seria a sigla em inglês para o DEA. Eles escrevem aqui desfibrilador em inglês, compreende? E ainda bota uma traduçãozinha para o sujeito que não consegue saber o que é desfibrilador. Heart Restarter. É o reiniciador de coração. Quer dizer, não tem como o sujeito não se dar conta que é aqui que está, lá fechado com vidro, né, enfim, o desfibrilador. Tá? Ligando para o SAMU, deixando no Viva Voz, confirme então
Agora sim, enquanto alguém está ligando para o SAMU, ou tu mesmo teve que ligar porque tu estava sozinho, confirma se a pessoa não respira ou se apresenta apenas respiração agônica e cheque o pulso, tá? Simultaneamente, enquanto tu vê o pulso, tu vê a respiração. Enquanto palpa o pulso, tu vê a respiração. Tá? Porque o pulso a gente não vê, o pulso a gente palpa. Durante 10 segundos no máximo. Consegue sentir o pulso com certeza? Ó, veja a pergunta. Consegue sentir o pulso com certeza? Tá? Desse jeito. Olha ali, ó. Uma mão na fronte, a outra mão na altura da cartilagem tiroide, desliza os dedos um pouquinho no triângulo carotídeo e fica parado ali durante 5 a 10 segundos, tentando ver se a pessoa tem pulso com certeza. Tá? Se ela tem pulso com certeza, em parada cardíaca ela não está. Bom, se ela não tem pulso durante esses 10 segundos, ela está em parada cardíaca. E se tu ficares em dúvida, ela também está em parada cardíaca e inicia imediatamente as manobras de RCP. Esta, com T, é exatamente, especificamente a técnica, a maneira, a posição, como a gente deve palpar o pulso. Vejam, os profissionais da área da saúde, né? O leigo não palpa pulso, não. O leigo vê se a pessoa não responde, não respira, inicia RCP. Mas o profissional tem que palpar o pulso. Tá? Ele tem que saber palpar o pulso. É por isso que ele é um profissional. Né? É claro que os estudantes não são profissionais, mas vão ser, né? Serão, estão no caminho, estão querendo ser, desejam ser. Portanto, é importante que eles saibam como que se palpa o pulso carotídeo. Mas, professor, dá para botar o dedo do outro lado? Eu não gosto de palpar. Olha, sempre tem, assim, ó, na verdade, tudo na vida tem várias maneiras erradas de fazer e uma maneira certa de fazer. Esta que está sendo demonstrada é a maneira certa, foi estudada. Isso tem trabalhos científicos demonstrando que essa é a maneira que aumenta a tua acurácia. Tá? Isto é gasping, ou respiração agônica. Isto não é respiração efetiva. Isto, na verdade, é um sinal de parada cardíaca. E mais, é um sinal de parada cardíaca com grande potencial de ser revertida. Por quê? Porque é um sinal de parada cardíaca que acabou de acontecer. E é muito importante vocês terem assistido, olhado, prestado atenção. Mas também existe outras confusões que pode acontecer no início do atendimento de uma parada cardíaca. No dia 13 de outubro de 2019, em Porto Alegre, um senhor aguardava para comprar, meio-dia, 12 horas e 48 minutos, né? Para comprar o churrasco, um homem aí de seus 40 anos, e ele sentiu como se o piso tivesse balançando, caiu, perdeu a consciência e esboçou alguns movimentos tônicos clônicos. Né? E em seguida ficou hipotônico. Em seguida, não ficou 2 minutos, 3 minutos convulsionando. Em seguida, 15, 20 segundos no máximo. Esses movimentos, eles foram suficientes para enganar quem estava observando a cena e enganar quem estava recebendo a comunicação da cena no outro lado, na linha telefônica do SAMU. E então, para uma crise convulsiva, foi enviado uma ambulância básica. Tá? Então, isso é muito importante. O socorrista ele precisa estar ciente de que, eventualmente,
não são todas, mas eventualmente o que parece ser uma convulsão pode ser uma parada cardiorrespiratória. O que vai nos dizer se é um ou se é outro? Alguns segundos de observação. Tá? Nós vamos ter que observar alguns segundos, em seguida, 15, 20 segundos, talvez menos, 10 segundos, a pessoa em parada cardiorrespiratória, obviamente, não vai continuar convulsionando. Porque os músculos precisam de nutrientes, de oxigênio, e o coração, fibrilado, não manda nenhuma gota de sangue para lugar nenhum. Então, obviamente, a pessoa vai desfalecer. Entende? Tá? Importante isso, né? Para a gente não se enganar. Observando então, se a vítima tiver uma respiração normal e tiver pulso, está em coma. Tá? Monitore até a chegada dos socorristas de emergência. Tá? Se a pessoa não respira, mas tem pulso, ela está em parada respiratória. Fornecer oxigênio de resgate, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, boca a boca, se não tem bolsa para ventilar, ou cerca de 10 a 12 por minuto, sendo adulto. Ative o sistema de resposta de emergência, se já não tivesse sido feito. Continue com respiração de resgate, a gente chama isso então de respiração de resgate. A vítima vai estar na posição supina, posição de barriga para cima, posição de resgate, tá? A mesma que a gente usa para fazer RCP. E tu vai checar o pulso a cada 2 minutos. Se não houver pulso, tu vai começar com RCP. Né? Dali a 2 minutos checa o pulso, não tem pulso, começa RCP. Se houver a possibilidade de overdose por opioide, hoje em dia temos uma epidemia de dependência de opioide, administra então o naloxone, né, o naloxana, conforme protocolo, se tu tiver disponível, é claro. Né? Aqui tem um ponto muito importante. O socorrista que atende a vítima de uma suposta parada cardíaca não traumática, não foi atropelado, não caiu de cabeça na piscina, nada disso. A suposta parada cardíaca não traumática, clínica. O cara estava ali na feira, guardando churrasco, caiu. Estava lá conversando no congresso, palestrando, discursando, parou, caiu, desmaiou. Né? O outro levou um choque, né? Garantiu a segurança, desligou tudo, não tem mais, tirou, ele está inconsciente. Bom, supostamente uma parada cardíaca não traumática. Tá? Primeira coisa que ele precisa fazer, vocês estão observando aqui na imagem, as estruturas da mandíbula e a própria língua, é o que a minha avó dizia, né? Ele engole a língua, tá? Porque ele está hipotônico. Tá? Ele engole a língua. Ele não engoliu a língua, mas a língua está lá trancando. É a maneira dela dizer, mas ela estava certíssima. Né? Porque essa é uma questão importante. Mesmo que a expressão utilizada não fosse a mais adequada, o que nós precisamos fazer nessa situação? Desenrolar a língua? Não precisa fazer o que a minha avó dizia. Hoje em dia nós temos uma maneira mais inteligente. Como é que a gente faz? Então, inclina a cabeça e eleva a mandíbula. Simples. Inclina a mãozinha na testa e eleva a mandíbula. Tudo de um jeito, numa manobra única, tá? De um jeito só. Pronto. A via aérea está aberta. Importantíssimo. Próximo passo é fazer. Aqui nós já começamos com as compressões. Né? A gente está fazendo compressões. Em seguida eu vou falar das compressões, mas é que por enquanto a gente está falando da situação do paciente que está só em parada respiratória, ele tem pulso. Tá? Então a gente tem que abrir a via aérea. Agora nós vamos usar ou esta máscara de bolso, essa pocket mask, né? Que é uma máscara que a gente então pode dobrá-la e colocá-la dentro do bolso. Né? É meio grande para botar dentro do bolso, mas é conhecida como pocket mask. E aí a gente pode fazer a ventilação, tá? Boca, máscara. E existe, vocês podem ter disponível, as bolsas de ventilação, as unidades bolsa máscara. Aqui é uma unidade bolsa máscara da marca Ambu.
Tá? Existem outras marcas, né? Sendo que ficou conhecido como Ambu, Ambu para cá, Ambu para lá, mas isso aqui é uma unidade bolsa máscara, até porque a gente não está fazendo propaganda de marca nenhuma, ninguém aqui está defendendo marca de qualquer coisa, né? A gente usa algumas imagens do ponto de vista ilustrativo, tá? Ah, então aqui vocês têm uma unidade bolsa máscara que tem uma válvula unidirecional conhecida como válvula boca de peixe. Sem respiração ou apenas respiração agônica, sem pulso. Esse é o nosso cenário. É aqui que nós vamos atuar hoje. Nesta etapa, o sistema de resposta de emergência do socorro já deveria ter sido ativado e o desfibrilador externo automático e o equipamento de emergência deveriam estar sendo trazidos por alguém ou, se não foi, alguém precisa ser enviado para providenciar. E aí, iniciar RCP, iniciar manobras de RCP, iniciar reanimação cardiopulmonar. Inicie ciclos de 30 compressões e 2 ventilações e use o DEA tão logo esteja disponível. Tá? As compressões então serão feitas assim. Notem que agora o tórax está exposto. Até então não há necessidade de expor o tórax. Pode ser uma pessoa, uma senhora, uma moça que tenha desmaiado, não tem a menor necessidade de expor o tórax. A gente está vendo por cima da roupa se respira ou não respira. Mas neste momento, para fazer as compressões torácicas externas, tem que expor. Onde que o profissional faz as compressões? Bem na linha média, na metade inferior do osso externo, fugindo do apêndice chifoide. A chifoide quer dizer em forma de espada, aquela pontinha que a gente tem ali no osso externo, na barriga, né? Se aperta aquela pontinha, a gente fura o fígado do ser humano, principalmente se for uma criança. Então, a gente não deve apertar aquela pontinha. Aqui nós temos um desfibrilador externo automático com os eletrodos adesivos posicionados e um sensor que nos dá o feedback, nos dá o retorno. Ele fala, comprima mais rápido, comprima mais forte. Né? Ele te dá o retorno para calibrar a tua... Esse é um dispositivo que melhora o desfecho dos pacientes quando ele é utilizado. O desfibrilador externo automático chega, nós vamos checar o ritmo e ver se o ritmo é chocável. Se o ritmo, a máquina vai dizer, né? Analisando o ritmo, afastem-se, eles falam em inglês como é que é, written analyzing, stay clear. Fala assim. Pode ser que vocês cruzem por um que esteja falando em inglês, compreende, né? Então, o que vocês têm que fazer nesse momento? Se afastar, não tocar no paciente, pedir para que ninguém toque, porque ele está analisando o ritmo. A gente não pode atrapalhar ele nessa análise, não. Ele pode achar ritmos inadequados em função dos movimentos que a gente está fazendo ali. Né? Deixa ele analisar. Se ele disser choque indicado, shock advised, né? Então ele vai falar imediatamente charging, carregando, né? E vocês, até nesse momento, se quiserem, não tem mais problema, pode comprimir, tá? Enquanto ele está carregando, né? Já analisou. Mas aí em seguida ele vai dizer assim, ó, stay clear, né? Stay clear, mantenha-se afastados, aí vocês têm que comandar todo mundo para se afastar, pedir para as pessoas, olhar, ver se não tem ninguém se afastando, e aperte o botão do choque, né? Press push shock button, né? É alguma coisa assim. E aí vocês então, garantindo que não tenha ninguém encostando no paciente, a gente aperta o botão de choque e vai ser liberado um choque de desfibrilação e a gente vai imediatamente, a própria máquina vai dizer, né? Start CPR, comece RCP. A gente imediatamente começa RCP, tá? Assim, exatamente assim. Não varia nada, tá? Vamos entender um pouquinho melhor? Ó,
Dê um choque, reinicie a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até que o desfibrilador solicite para checar o ritmo. Continue até os provedores pode avançado assumirem ou a vítima começar a se mexer. Tá? Então, o leigo só para quando chega o SAMU ou se a vítima começa a se mexer, que pode acontecer. Aquele paciente lá da calçada, né? Aquele paciente começou a se movimentar. Pode parar. Tá? Pode parar, não tem problema. Deve parar. Deve parar. Agora, vamos ver o desfibrilador, como que a gente usa. Em tese, os DEAs são projetados para funcionarem com uma pessoa que nunca usou, nem sabe como é que funciona. Em tese, eles são projetados para falar e só tem que obedecer. Tá? Mas é bom a gente ter uma noção de como é que eles funcionam. Primeiro lugar, chegou o aparelho, tá? Liga. Tá? Então, não esqueçam. Primeira coisa, chegou o aparelho, liga. Vou repetir. Chegou o aparelho, liga ele. Tá? E aí? Próximo passo. Tá? Conecte os eletrodos. A máquina vai começar a falar. Conecte os eletrodos no tórax do paciente. Tá? Conecte os eletrodos no tórax do paciente. Aqui em cima, à direita do osso externo e abaixo da clavícula, e o outro fica à esquerda do mamilo. Ele vai ficar aqui assim, ó, né? Aqui, com o centro dele na linha, o centro na linha médio-axilar, tá? Isso, se tu colocar aqui assim, muito perto do outro, o choque passa pela pele, tá? Então, façam isso. Conecte os eletrodos no tórax do paciente e conecte os eletrodos no aparelho. Primeiro no paciente, primeiro na vítima, depois no aparelho. Ele vai começar a analisar o ritmo. Né? Afastem-se. Ok? Choque indicado. Carregando. Pode comprimir. Né? Aperte o botão para mantenham-se afastados e aplique o choque. Os 4 passos universais dos desfibriladores externos automáticos. Isto é uma fibrilação. Tá? Seu coração fibrilando. Um choque, esse é um coração pulsando normal. É isso que vocês vão estar fazendo, só que com pás externas. O coração estava fibrilando e vocês aplicam um choque para que ele se reorganize. Os desfibriladores, então, externos automáticos estão analisando o ritmo e, depois que ele termina de analisar, no shock advised, nenhum choque indicado. Tá? Não é chocável. Reinicie a RCP imediatamente, por cerca de 2 minutos, mas pode, prof, claro que pode. A pessoa pode ter uma parada cardíaca por um ritmo não chocável. Tá? Pode parar, mas isso vocês vão estudar mais adiante. Por enquanto não precisa você saber. Ele pode parar em assistolia, ele pode parar em atividade elétrica sem pulso. Tá? Então, até que o desfibrilador solicite para checar o ritmo novamente, continue até os provedores suporte avançado assumirem ou a vítima começar a se mexer. Então, aqui tem que ser com suporte avançado. Tudo que a gente pode fazer é continuar fazendo RCP. Os 4 passos da avaliação BLS. Então, vítima aparentemente inconsciente. Cena segura? Sim. Te aproxima, chama. Não responde? Pede ajuda e já pede o desfibrilador. Checa pulso. Não tem pulso? Inicie compressões. Chegou o desfibrilador, avalia, inicia e aplica o choque. Certo? Então, como que a gente faz uma RCP de alta qualidade? Frequência de compressões entre 100 e 120 por minuto, tá? Em torno de 110 compressões por minuto. É um pouquinho mais do que o Stay Alive dos Bee Gees, né? Aquele né? Aquilo ali era 100 por minuto. Agora aumentou um pouco, não muito também. A profundidade é em torno de 5 a 6 centímetros. Isso é só para saber, para ter uma noção. Obviamente, ninguém vai andar com uma régua medindo se está comprimindo 5 a 6 centímetros. Mas é isso que a gente tem que comprimir. Tá? Permita o retorno completo do tórax após cada compressão.
permita o retorno completo, o recuo do tórax após cada compressão. Senão não adianta tu fazer uma nova compressão. Não deu tempo de encher o coração. Minimize, e esse talvez seja a recomendação mais importante, minimize as interrupções nas compressões torácicas. Tá? Quanto menos tempo sem compressões, mais chances da pessoa sobreviver com uma boa condição neurológica, que é o nosso principal objetivo. Evite as ventilações excessivas, não use volume excessivo. A ventilação é apenas o suficiente para expandir o tórax de forma visível. Tá? Nem um fluxo muito rápido, porque vai tudo para o estômago, a via aérea bem aberta, porque senão vai tudo para o estômago, e nem muito volume. Bom, depois de 2 minutos, o desfibrilador ele vai pedir para as pessoas se afastarem, porque ele vai analisar o ritmo novamente. Inclusive, a gente usa esse tempo, o cronômetro dele, para ter uma ideia. Assim, por exemplo, se vocês completaram 4 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, e ele já pediu para checar o ritmo novamente, é porque vocês estão indo muito devagar. Se vocês fizeram 8 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações e ele ainda não pediu para nós, é muito rápido. Tá? Então pode usar para calibrar. Tá? Deve dar 5 ciclos, 5 a 6 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações e a máquina tem que entrar. Né? Stay clear, analyzing written. Ela tem que falar isso. Afastem-se, afastem-se, analisando o ritmo. Deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Se ele disser assim, nenhum choque indicado, né? No shock advised, né? Start CPR, tá? Inicia RCP. Por que ele está falando desse jeito? Porque ele está falando pro leigo, tá? E o leigo não checa pulso. Vocês, estudantes de medicina, estudantes de TO, estudantes de enfermagem, vocês são potenciais profissionais da área da saúde. Então vocês têm que checar o pulso. Tá? Tem que aprender a checar o pulso. E todo profissional tem que checar o pulso. Né? Mas ele não mandou, mas não interessa, ele não vai mandar. Tá? São vocês que têm que saber. Tá? Por que, professor? Mas claro, o ritmo pode ser um ritmo de parada não chocável. Pode ser uma atividade elétrica sem pulso, pode ser uma assistolia. E aí vocês continuariam fazendo RCP da mesma forma que o leigo continuaria fazendo RCP. Mas o paciente também pode estar em ritmo sinusal, compreendem? O batimento do coração, o elétrico falando, o comando elétrico normal, e com atividade mecânica normal também. Já pode ter saído, pode estar com pulso, então não precisaria mais de compressões. Tá? E quem é que vai saber isso? O profissional da área da saúde é que vai saber isso. Tá? Então, se ele tiver com um pulso amplo, vocês podem parar as compressões. Mas eu não sei se vocês podem parar as ventilações, então vocês vão ter que observar. A primeira coisa vai ser observar se ele respira ou não. Tá? Se o paciente estiver com pulso e respirando, tá? Nós vamos verificar o nível de consciência dele. Tá? Chamar. Se ele abrir os olhos e disser bom dia, boa tarde, meu querido socorrista, gol! Você ressuscitar o ser humano, compreende? Pode sentar a pessoa, fazer qualquer coisa. Agora, se ele não responder nada, mas estiver com pulso e respirando, ele está em coma. Ele está em coma. Ele saiu comatoso. Tá? Vejam, voltando. Se ele tem pulso e não respira, vocês têm que manter uma ventilação, como a gente viu antes, a cada 5 a 6 segundos, que vai dar de 10 a 12 por minuto. E aí ele tem que ficar de barriguinha para cima, tá? A posição supina. Mas, se ele tiver com pulso e respirando e em coma, não é bom deixar ele nesta posição de resgate, de barriga para cima, posição supina, porque, ou decúbito dorsal também, porque ele pode vomitar e aspirar, se engasgar, tá? E fazer uma complicação grave.
Então, o que que a gente faz nesse cenário? Vejam bem, prestando atenção, sem retirar os eletrodos adesivos do desfibrilador que vocês colocaram no tórax. Não tira, não tira. Mas, professor, mas a gente já sabe, deixa lá. Porque se ele fibrilou, ele pode fibrilar de novo e ele não vai grudar de novo, vocês entendem? E vocês não sabem se tem um outro jogo. Além do que o jogo é caro, sai R$ 1.000 um joguinho daqueles, tá? Então deixa grudado ali onde está e vira o homem para uma posição que a gente chama de posição de recuperação. Tá? Ele está na posição de resgate, você vai colocar em posição de recuperação. Então, a mão direita, por exemplo, do paciente fica aqui, né? A gente usa um mnemônico só para não esquecer, como se ele estivesse dando tchau, e aí ele vira para o lado daquela mãozinha, estão acompanhando ali, ó, tá? E fica desse jeito. Se ele vomitar, ele não aspira. Tá? A outra mãozinha então entra e ajuda a apoiar um pouquinho a cabeça. E a perna fica fletida no joelho. Tá? Posição de recuperação até chegar ao SAMU. Agora nós vamos falar para leigos, né, sobre o reconhecimento. Existe uma enorme diferença entre reconhecer a possibilidade de infarto e de AVC e fazer o diagnóstico de infarto ou de AVC. Então, o reconhecimento de um possível infarto em homens passa pela compreensão de que a queixa costuma ser de um mal-estar, um desconforto. Não sei o que estou sentindo direito, mas é uma coisa que me aperta, que me sufoca aqui, né? Um pouco de náuseas, sudorese. E matematicamente falando, né, aumenta em 10 vezes a probabilidade do sujeito estar apresentando uma síndrome coronariana aguda se esta queixa, esta coisa inespecífica, esse desconforto no peito, se irradiar para os 2 ombros, para os 2 braços, para os dois, né? 10 vezes aumentou a probabilidade. Nas mulheres, esse é um homem de 50 anos, em média. Tá? As mulheres têm digamos assim, uma mediana um pouco maior, em torno de 60, 70 anos. Tá? E as senhoras, elas têm uma forma típica das senhoras. Não é que seja atípica. Às vezes eu ouço assim, não, as mulheres têm uma apresentação atípica quando estão infartando. Não, elas não têm uma apresentação atípica. Tem uma apresentação típica para os homens, que é essa que eu falei, e uma apresentação típica para as mulheres. A queixa feminina costuma ser um pouco mais vaga, tá? Um pouco mais... doutor, eu não sei, doutor. Eu estou sentindo uma ansiedade, uma angústia, é uma falta de ar bem aqui. Tá? E me dá uma fraqueza no corpo todo. Vejam, é uma queixa algo inespecífica, mas que pode estar relacionada com uma síndrome coronariana aguda e o tratamento vai ser igual ao tratamento, tem as mesmas chances que teria um paciente se fosse um homem. Esse é o reconhecimento. Em lugares civilizados, onde as pessoas têm um nível educacional bom, o leigo é treinado para, nesse cenário, perguntar à pessoa: a senhora tem alergia? Já teve alguma reação alérgica da aspirina, do ácido acetil salicílico? Não. A senhora está vomitando sangue? Não. Bom, então eu vou pegar um comprimido de AS adulto, 13 infantil, um adulto, e vou dar para a senhora, um adulto, no caso, nos Estados Unidos, talvez seja a dose de 325, né, que para nós ser 500 miligramas, né? Se é que tem realmente 500 miligramas ali naquele comprimido, mas pode ser um comprimido adulto de 500 miligramas, a senhora vai mastigar e engolir. Mastigue e engula. Tá? E ainda a diretriz complementa: se você ficar em dúvida, aguarde o SAMU ou aguarde a orientação da telefonista, do médico regulador pelo telefone. Certo?
O acidente vascular cerebral, então, tem essas três características. Quando que a gente vai suspeitar? Vamos suspeitar de um acidente vascular cerebral quando a pessoa subitamente começar a falar coisa com coisa. Tá? É o possível reconhecimento, né? Quando que a gente reconhece a possibilidade de um AVC? A pessoa está jantando, a vovó, e daqui a pouco ela começa a dizer coisa com coisa. Fica desorientada, não sabe mais onde é que está, não sabe o nome do neto, não sabe que idade tem, não sabe que mês que nós estamos, compreende? Bom, a fala fica diferente. Tá? A pessoa começa com dificuldade para falar, para se expressar. A boca puxa para um lado e um dos bracinhos, quando esticados para frente, os dois, e solicitado para que fechasse os olhos, um dos braços cai. Tá? Então, nesse cenário, obviamente, né, não precisa ter todos esses sintomas. Se houver um ou outro, já é o suficiente para vocês ligarem para o SAMU e solicitarem, então, a possibilidade. Este reconhecimento de um possível AVC, ele vai ser fundamental nas cidades, nas localidades onde já existe, né? E são muitas aqui no estado, né? Onde já existe a possibilidade de revascularizar o cérebro de uma pessoa que está sofrendo um acidente vascular cerebral isquêmico, compreende? Usar um medicamento que desmancha o trombo, né, que desmancha o coágulo, que está bloqueando a passagem do sangue para aquele local. Porto Alegre tem várias cidades aqui no estado do Rio Grande do Sul que apresentam. Então, assim, nestas localidades, o reconhecimento desta possibilidade e acionar o SAMU é fundamental. Fundamental para que o tratamento possa ser estabelecido em tempo. A pessoa que sofre a pessoa que sofre um afogamento morreu. Né? Se afogou, morreu. Então, nós estamos falando de quase afogamento. Tá? No adulto, o quase afogamento significa RCP. Tá? Lembrem-se disso. Tirou da piscina, tirou da praia. Eu já vi isso quando era estudante, como vocês, lá em Rio Grande, no Campos Carreiros, né, na prática desportiva, tem uma série de laguinhos, um colega aluno se afogou ali, né, quase se afogou, e foi salvo assim, com RCP, RCP. Mas, professor, não tem que tirar água da barriga? Não, não. Por quê, prof? Ele não engoliu? Ele até pode ter engolido, sei lá, mas primeiro, aspirar água é pouco provável, porque a glote faz um espasmo que não deixa entrar nada. Mas segundo, se vocês começarem a apertar a barriga antes de fazer RCP, vocês estão perdendo tempo de RCP. E terceiro, vocês apertando a barriga, vocês aumentam o risco dessa pessoa regurgitar, vomitar e aspirar. Vocês compreendem? Então, isto é equivocado, errado. Mas eu vi, professor, ele me ensinou, eu vi lá na Austrália, eles ensinam, eu vi um vídeo, um podcast, eu ouvi. Não, não é para fazer assim. Simples, tá? RCP por 2 minutos. Tem alguém ali perto? Pede para ligar para o SAMU. Não tem ninguém? Faz RCP. E depois dos 2 minutos, se a pessoa não acordou, é que tu vai então tentar pedir um desfibrilador. Por quê? Porque aqui funciona como se fosse uma criança. O problema básico não é cardíaco, o problema básico é a asfixia. Certo? RCP. Tá? E o engasgo? Então, vocês estão ali na churrascaria, tem um senhor de uma certa idade, comendo, bebendo, rindo e falando ao mesmo tempo, e ele usa prótese, é um senhor, então ele pegou um pedaço de carne um pouco mais duro, né, e ele se engasgou com aquele pedaço de carne. E ele se levantou pálido, apavorado. Né? O que vocês podem fazer? Vocês podem, a última coisa que vocês vão fazer, porque vocês não são cirurgiões experientes nem nada, e mesmo um cirurgião experiente deve proceder desta forma. A última coisa que vocês vão fazer é uma traqueostomia de emergência, e como se diz assim, né, em geral, né, tem que enfiar uma bique para dentro. Não, pera, calma. Ó. Tem técnicas para serem aplicadas antes de enfiar uma caneta Bic dentro da traqueia daquele ser humano. Tá? A primeira delas, a primeira questão é se aproximar e perguntar: o senhor está engasgado? Eu entendo, vocês devem pensar, mas professor, mas isso é óbvio, não é? Pode não ser, pode ser um infarto, pode ser outra coisa, entende? O senhor está engasgado? Se ele disser, estou engasgado, sim, me ajuda, ele não está.
Compreenderam? Ele até pode estar engasgado, né? Mas ele não está com uma ovace, uma obstrução de vias aéreas altas por corpo estranho. Ele não está gravemente engasgado. Ele tossiu, ele falou, fica do lado dele, tranquiliza. O senhor vai, calma, vai passar, já vai melhorar, tá? Agora, se ele não conseguir falar, se ele só gesticular com a cabeça consentindo, né, que está engasgado, né, está pálido, angustiado, é uma das situações mais angustiantes que um ser humano pode passar. Né? Vocês, às vezes, eles fazem uns sons que são os estridores, né, inspiratórios ou até expiratórios, né, tentando eliminar o corpo estranho. Terão que, então, vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar, tá? E aí está a maneira de ajudar na imagem. Essa é a manobra de Heimlich, né? Então, eu não sei pronunciar, não sei se é Heimlich, se é Heimlich, não sei. Tá? É um cirurgião torácico norte-americano, faleceu agora faz poucos anos, e antes de falecer, na clínica onde ele estava, de idosos, teve uma senhora que tomando café da manhã se engasgou, e ele aplicou a própria manobra dele e salvou a vida da senhora. Tá? É assim, tá? Isso aí na prática a gente demonstra para vocês, tá? E é um movimento rápido e brusco, né? Tá? E não pode apertar o apêndice xifoide, tá? Não pode. É isso, pessoal, tá? Então o que eu queria falar para vocês, fazendo o nosso debriefing da aula, né? Nós, então, juntando tudo que a gente falou, nós falamos aí sobre RCP, sobre AVC, sobre o infarto, sobre posição de resgate, posição de recuperação, né? É um conhecimento importante para todo cidadão, mais ainda para o profissional da saúde, mais ainda para o médico, mais ainda para um professor de medicina. Nós temos a obrigação de saber e a obrigação de atuar num cenário desses, se houver a necessidade. Tá? Então, depois, nas atividades práticas, vocês vão ter a oportunidade de treinar, mas esta aula dá uma boa ideia de como é, porque também não adianta vocês saberem fazer RCP como se vocês fossem, assim, macaquinhos adestrados, compreende? Não é esse o objetivo. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, por que vocês estão fazendo, quando é que vocês têm que fazer. E como reconhecer a necessidade de fazer. Tá? E é isto que esta aula traz para vocês. Então, essa aula é muito importante. Tem que assistir, tem que prestar atenção, tem que estudar nas diretrizes, no guideline. Está disponível, está no programa de primeiros socorros e depois nós vamos praticar, né? Nós vamos praticar com os manequins, tá? O profissional que eventualmente tem alguma dificuldade, que não consegue, uma tendinite importante, né, um problema respiratório, qualquer outro tipo de problema, ele poderá naturalmente ajudar sabendo o que fazer, sabendo reconhecer, sabendo pedir para fazer as coisas. Né? Isso já é muito importante. Tem muitos relatos no mundo de crianças pequenas, né, na Alemanha, nos Estados Unidos, 5 anos de idade, que não tem força, obviamente, para fazer compressões, mas que consegue reconhecer, consegue pedir ajuda, pedir ajuda e organizar o meio de campo, chamar alguém que possa, entenderam? Tá bem? Então tá. Eu acho que é hora de eu me despedir para vocês, anunciar que a próxima aula vai ser suporte básico de vida em pediatria. Mas, professor, mas o senhor não é pediatra. Não, eu não sou pediatra. Tá? Admiro muito, gosto muito. Acho pediatria uma das especialidades mais lindas que tem e a especialidade que mais deveria ser valorizada. Eu acho a pediatria fantástica. Tá? Mas eu não sou pediatra, eu sou clínico e eu tenho a obrigação porque esse tipo de situação, ela não vai escolher, né? A criança não vai escolher, eu quero um lugarzinho onde tem um pediatra para me atender, caso eu tenha uma parada cardíaca. Então, assim, é uma obrigação de todos nós. E como é uma obrigação de todos nós, eu sou professor, eu dou aula disso, sim, senhor. Eu dou aula e aula muito bem preparada e me sinto muito orgulhoso e eu tenho certeza
que é uma aula muito adequada, muito competente, de acordo com as diretrizes da American Heart Association.